Fala galera, Conrad aqui. Hoje também por mais um vídeo, fazer mais alguns testes com os pedais. A ideia do vídeo de hoje é a gente estar discutindo, trocando uma ideia sobre delay e distorção. Antes ou depois, qual a ordem que a gente monta, qual a ordem que fica mais legal, como soa cada posição, né? Se antes é melhor, depois é melhor, se não faz diferença nenhuma, enfim. Vamos trocar um pouco de ideia sobre isso hoje. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, conferir os links da descrição, que vocês podem estar adquirindo os equipamentos que eu estou usando aqui e ajudando o canal através de lá. E também não esquece de comentar, vamos trocar uma ideia, diz o que tu acha, qual a forma que tu mais gosta, diz se eu estou errado, estou certo, enfim, comenta um emoji, qualquer coisa ajuda a dar mais interação aqui pro canal, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Os pedais que a gente vai estar usando hoje é o Distortion da Boss e do Echo. Já tem um vídeo específico aqui no canal com os dois pedais isolados, fazendo a review dele, vou estar deixando marcado aqui em cima. Beleza? E eu vou começar nessa configuração aqui, começando pela distorção e indo pro delay, né? Que é a forma mais comum da gente usar, que o pessoal tá mais habituado, né? Então, vou ligar o delay primeiro. Então, o som tá mais ou menos por aqui. Com o delay ligado, vou ligar a distorção. Aqui já é interessante também para vocês conferir como fica o som deles com o single coil, né? Tô usando aqui a Telecaster. No outro vídeo eu usei a minha Tajima, que tem um humbucker. Então, o som do delay, quando ele está depois da distorção, a gente está fazendo o seguinte, né? A gente está entrando com um sinal limpo por aqui, o distortion, ele está distorcendo esse sinal, e aí esse sinal já entra distorcido dentro do delay. Então ele pega esse sinal que está distorcido e repete ele. Então ele faz essa divisão do sinal, né? E aqui entra para a nossa placa de áudio, que entra para o amplificador, né? Que eu estou simulando aqui no plugin do Gojira também. Então o que o delay está fazendo aqui é repetir o sinal distorcido. Fica mais ou menos assim, né? Eu vou botar mais alto a distorção, o mix aqui para vocês verem como é que fica só o som distorcido. Vou voltar pro mix normal. Dá só a nota. Vou botar o mix no máximo, então, e fazer o teste do delay. Beleza. Agora eu vou inverter então e fazer o mesmo teste para vocês. Ah, já esqueci, antes de começar o som de fato, confere as plataformas de streaming do meu perfil. Tem lá várias músicas autorais, covers, tanto de metal quanto de anime. Inclusive, estou para lançar agora no mês que vem mais um cover do Gojira dessa vez. Então, já me segue lá no Spotify, no iTunes, no streaming, tudo ajuda também a estar indo um pouco mais adiante com as gravações, beleza? Então eu inverti tudo aqui e vou mostrar para vocês o mesmo teste. Vou ligar aqui o delay, trocando a mesma ideia. O que está acontecendo aqui? A gente está entrando com o sinal limpo da guitarra no delay. O delay está repetindo agora esse sinal limpo e está mandando para o distortion, né? E aqui dentro do distortion ele está distorcendo esses dois sinais limpos e mandando para o amplificador, o que seria, no caso, a nossa placa com o plugin, né? Então essa é a troca, é isso que é a diferença de mudar a posição dessas duas coisas, né? Então, o som que a gente tem é mais ou menos esse aqui, ó.
A gente viu que a primeira coisa, já de cara aqui, é que ele se comportou completamente diferente. Eu não mudei nada aqui nas posições, absolutamente nada, só voltei o mix pro lugar. E tu vê que a repetição fica bem maior. O que acontece? Se eu for mostrar para vocês a imagem do som da guitarra normal, eu vou até deixar aqui na tela para vocês, ela é bem mais alta, digamos assim, ela não está tão comprimida. E quando a gente passa pelo distortion, o que ele faz? Ele comprime esse som, diminuindo o espaço que tem das notas, né, das frequências, e isso acaba fazendo com que a frequência enlouqueça ali dentro, começa a se bater e crie os harmônicos e distorça o som, né? Ele fica muito mais comprimido. Visualmente vocês vão conseguir ver melhor, né? Em um grande resumo é isso, né? Sem entrar em tantos aparatos técnicos, né? Então, quando ele está limpo, o som entra assim, ó, nesse desenho. Quando ele está comprimido, ele entra assim. Você vê que ele não tem tanto um respiro, né? Você vê pelo formato da onda que ele fica mais comprimido. Então o que está acontecendo aqui de diferente, né? Quando a gente estava com o delay na frente, a gente estava entrando com o sinal aqui no distortion e ele estava mandando esse sinal distorcido, comprimido já para dentro do delay. Então ele ficava um pouco mais tímido, digamos assim, porque tinha mais ganho entrando, claro, mas o som ele não estava tão dinâmico, com tanta dinâmica. Agora é o contrário. O som ele já entra aqui cru, né, limpo, ele já tem essa dinâmica maior e aí o delay responde completamente diferente. Esse processamento que ele tem aqui entra para distorcer depois e aí com as repetições que ele criou aqui, né, com esse sinal diferente que ele recebeu, ele manda para o distorce e aí sim vai para lá, né? Então eu vou fazer o teste de novo tocando na mesma configuração aqui, né, ligando os dois. Olha como ele vai mais longe, como ele tem mais força, né? Claro que se eu configurar de novo eu consigo chegar mais ou menos no mesmo lugar, mas o processo que está acontecendo aqui dentro, nesses dois pedais, é isso, né? Se eu tentar fazer o mesmo riff de antes... já fica embolado porque tem esse delay. E tu vê que ele vem na mesma força praticamente da onda anterior, né? Ó, ele vem quase que na mesma altura, né? Então, em um grande resumo, é isso que acontece. Cabe vocês agora decidir o que fica melhor pro teu som ou não. Tudo que a gente mudar na cadeia de sinal interfere no timbre, no som, no resultado que a gente vai chegar. Então, sempre que a gente comprar um pedal, comprar algum instrumento novo, ou testar mesmo um plugin diferente, fazer essas mudanças faz com que a gente chegue em resultados legais, em paletas de cores distintas, para criar um timbre diferente que seja somente seu, muito provavelmente, né? Que talvez seja o teu objetivo, né? Porque tudo interfere, a palheta, a corda, a ponte que está recebendo a vibração, as tarraxas, o corpo da guitarra, daí o cabo, entra no pedal, processa de novo, vai para a pedaleira, vai para a interface de áudio, vai para o amplificador, então tudo isso interfere no som final, beleza? Então o meu objetivo aqui hoje era mais ou menos esse, fazer um teste prático dessas mudanças, aproveitando que eu tô com esses dois pedais aqui, né? E eu quero fazer nos próximos vídeos outros experimentos também com outras coisas que eu tiver, pra gente estar discutindo um pouco sobre isso, trocando uma ideia. Então deixa nos comentários aí o que tu achou, qual a forma que tu prefere, o que tu prefere usar antes ou depois da distorção, ou
o que tu quer ver de testes aqui no canal, de, sei lá, delay, reverb, antes depois distorção, enfim, mudando as ordens aqui pra gente chegar num consenso, numa coisa que fique legal. Chegar em resultados distintos, em timbres interessantes, né? Lembrando que não existe certo ou errado, claro que tudo tem limite, mas em um grande resumo é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, confere os outros vídeos também que eu comento mais sobre outros pedais, sobre os outros reviews, e nos vemos no próximo vídeo.